quem fiscaliza as eleições em Angola não são os angolanos, são os brancos. E os brancos é que dão um decreto, quem venceu, quem perdeu. Porque os brancos precisam do nosso recurso mineral, os empresários, os estrangeiros. Por isso que aqui está cheia de estrangeiros. Então, se a comunidade internacional diz que o MPLA tem que se manter no poder para fazer sofrer os angolanos, o que a UNITA tem que fazer? Informar o povo angolano que não é o MPLA que tem esse poder, não é o MPLA que tem essa soberania, não é o MPLA que é forte, são as corporações internacionais que mantém o MPLA aí. E se o MPLA tentar ir contra as comunidades internacionais, a comunidade internacional vai tirar o MPLA e vai colocar a UNITA na desgovernação de Angola. Muito bom. E se a UNITA obedecer o povo que lhe votou, o que é que acontece com a UNITA? O país muda. O país muda, o MPLA sai. Mas de que forma é que seria essa obediência? Qual seria o processo que a UNITA devia... Qual seria o posicionamento da UNITA para que esta obediência ao povo acontecesse? Primeiro, se você vê quando o MPLA diz que venceu as eleições, a UNITA nunca pede segundo turno. Em outros países acontece isso. Em outros países, a UNITA sempre pré-aceita. Por que o MPLA se mantém aí? Porque se a UNITA quer tirar o MPLA, não é com voto. Porque o MPLA não precisa de voto para se manter no poder. Mas por quê? Porque o MPLA é que tem o dinheiro para financiar os partidos políticos. O MPLA, para sair dali, angolano, essa é a câmera, né? Por favor, angolano, tem que entender. O MPLA já venceu as eleições de 2027. Já venceu. Não importa quem será o presidente. Não estou a falar que é o João Lourenço. Mas ele já venceu. Você está como é que eu digo? Você está a contrariar a opinião pública. Não, eu não estou a contrariar. Eu estou a... É assim... Tem pessoas que vejam além... Porque está em aberto. Não, tem pessoas que vejam além do normal. E nós temos que entender que os humanos não são iguais. Tem gente que enxerga, mas líder tem que ver lá frente. E você depois me chama para depois me perguntar isso. Lembra quando eu te falei do Abel Chivukuvuku, o partido dele vai surgir? Aconteceu. Eu estou a falar o que vai vir. Você viu certamente esta informação? General Eugênio Carneiro acusado de desviar brinquedos e possivelmente compromete a sua candidatura no MPLA, porque o estatuto do partido não permite que o candidato tenha processo enquanto o candidato tenha processo na PGR. Essa é mais uma brincadeira. Isso é mais uma brincadeira. Vou explicar. Primeiro, eu disse aqui da outra vez, o angolano às vezes demora a entender. O João Lourenço está a prestar um serviço perfeito para a comunidade internacional. Entendem, angolano? O João Lourenço pode fazer o terceiro mandato como sombra. Porque o João Lourenço, ele é esperto, muito esperto. Ele não vai se permitir largar todo o poder para depois ser caçado. João Lourenço nunca vai terminar como Zedu. As filhas do João Lourenço nunca vai terminar como os filhos do Zedu. Porque o João Lourenço vai fazer um governo sombra. Vai colocar alguém para governar este país, mas quem vai proteger o João Lourenço é os americanos. Prestem atenção. E todos aqueles que tentarem caçar o João Lourenço, aí os americanos vão acionar a Interpol para caçar com protesto que não, vocês roubaram dinheiro. Então, a Interpol está a fazer cassação ao Gino Carneiro, está a fazer cassação ao Nando. Imagina se a Interpol dizer, parem, porque se vocês não parar, vocês serão caçados. O que eles vão fazer? Eles vão ter que apoiar o MPLA com o candidato que o João Lourenço vai apresentar. Como? Mas então os Estados Unidos podem também negociar com a UNITA? Não. Se for isso, os Estados Unidos podem negociar com o partido que for assumir o poder. Quem coloca partidos na liderança é os americanos. E os americanos só vão fazer isso se o MPLA dizer, chega, nós vamos agora fazer do angolano o centro das atenções. Entende isso? Se o MPLA querer fazer o que nós queremos, nós vamos ajudar os americanos a matar o MPLA para colocar a UNITA. E a UNITA vai fazer o mesmo papel que o MPLA faz, entregar a riqueza aos americanos. Porque nós estamos com fome. Nós estamos na miséria. Se o MPLA quiser nos tirar dessa miséria, ele tem que fazer uma ruptura com os americanos. O que é isso? Porque para você fazer do angolano o centro das atenções, você não pode entregar 90% da riqueza.
Você tem que fazer, ou tem que ficar com 60% ou 70%, para que esse recurso realmente possa chegar a todos nós. Fazendo isso, isso também afeta os Estados Unidos da América. Então, se o MPLA entrega a riqueza de bandeja, os Estados Unidos para ele está fofo. Até que surge uma rebelião interna popular contra o MPLA, uma rebelião, não sobre partidos políticos, uma rebelião forte, os americanos vão perceber que o MPLA está a cair. Então eles vão inserir a UNITA para fazer o papel do MPLA. É o que está a acontecer aí nesse país, que Nepal? Agora, no Nepal. Uhum. Está acontecendo no Nepal. Eles precisam fazer uma reforma. Por quê? Porque esses países da Ásia estão a ter coligações com a China. Olha só, o que o Jonas Savimbi disse? Eu ponho em primeiro lugar o angolano, em segundo lugar o angolano, em terceiro lugar o angolano. E o resto, fiquem aonde estão, nas suas terras. Os americanos perceberam que esse tipo de líder vai ser perigoso para nós. Esse é o discurso que a UNITA tinha que dar consistência, porque nós já estamos a perceber. Eu vou mostrar só o fracasso, né, do projeto do nós, né, do primeiro, do Dita Finha. Vou mostrar o fracasso e vou mostrar como ele pode dar certo. Se o Dita Finha procurar um líder para colocar como presidente do seu partido e concorrer às eleições, o Dita Finha será o primeiro projeto na história desse país fazer diferente. Ele, como um rap, ele precisa não parar de cantar. Ele precisa continuar a fazer show para arrecadar os milhões que vêm do povo para financiar o projeto. Logo, ele vai ter uma autonomia no sistema financeiro, que é a coisa mais importante para um partido político, para não ser refém deste partido chamado MPLA, que muitos partidos dizem, não, é do direito do deputado. Quer dizer, o partido criminoso, o MPLA, quando dá dinheiro aos partidos políticos, os partidos políticos defendem o MPLA. Não, está na lei, mas quem fez essa lei? O MPLA. Mas amanhã também eles vão dizer, o MPLA não respeita a lei. O MPLA só respeita a lei quando faz a distribuição da verba aos partidos políticos. Os partidos políticos dizem, não, o MPLA respeitou a regra. Pronto. Então, o Dita Finha, ele vai ser independente, ou não vai depender do sistema financeiro. Logo, o líder que ele vai eleger vai ter a autonomia de falar como quer e quando quer. A UNITA está a realizar o próximo congresso nos dias 28, 29 e 30, em que de lá poderá sair um novo presidente da UNITA e possivelmente, probabilidades ou não, a CJ poderá continuar a ser o presidente da UNITA ou não. Como é que você vê isso? Meu irmão, é assim, me perdoem o que eu vou dizer aqui, mas eu vou dizer, fica mal a quem fica. A UNITA já não deveria estar aqui para nos representar. Um partido tribalista, vou repetir, um partido tribalista, de sulano para sulano, não pode representar um país que tem diversidade de grupos tribais. Não pode. A UNITA já deveria realmente fazer uma reforma interna. Se a UNITA começou no Sul, ou criou-se no Sul, até lá, justifica. Mas o tempo passou. Então, quando você fala da UNITA, está a falar de Bié, Uambo. Bié, Uambo. Se não é do Bié, é do Uambo. Então, você vai me falar de uma candidatura onde as pessoas que vão concorrer de novo são todos eles sulanos. Então, imagina, eu sou de Malange. Eu crio um partido onde só os malanjinhos chegam ao poder máximo do partido, Califa. Como é que o povo sulano vai se sentir? Vai se sentir representado? Não. Mas o Raul Danda não era sulano. Mas o Raul Danda não chegou à presidência da UNITA. Tentou e mataram ele facilmente assim. Quem o matou? A UNITA. Tem provas disso? Não é questão de prova. Esses mais velhos se envenenam, esses mais velhos se matam. Esses mais velhos estão a se matar lá dentro, estão a se envenenar lá dentro. Isso não é uma questão de prova ou de desprovar. Eles estão a se matar lá dentro. Como é que um governo MPLA não consegue descobrir quem matou o Raul Danda? Porque a UNITA e o MPLA mataram o Raul Danda. É uma acusação, uma afirmação muito grave. Não é questão de grave. Nós temos que entender, nós nascemos para morrer, nós vamos morrer. As pessoas têm que começar a entender isso. Mas a pergunta que eu lhe fiz, como é que você vê esse congresso? A ACJ continua, sai? Vai vir. Eu só sei que o ACJ, né, deveria mesmo ficar lá para concorrer às eleições, para ele sentir bem a derrota de 2027.
deixa mesmo ele ficar lá. Deixa mesmo ele ficar lá. Porque ele vai sentir, porque se colocarem Isaías Samakuva, o ACJ vai se engrandecer. Viste? Me tiraram. Viste? Se eu tivesse lá, as coisas seriam diferentes. Não, deixa mesmo já ele terminar o segundo mandato dele, porque nós em Angola temos uma cultura onde o estrangeiro tem que estar acima dos angolanos. Seja os malianos, seja os oeste-africanos, seja os chineses, os angolanos têm que estar abaixo do estrangeiro. Você não vê a UNITA dar um discurso, perguntar para o MPLA por que os estrangeiros em Angola vivem melhor do que os angolanos. Você não vê nenhum partido político questionar o MPLA. Você precisa nos explicar por que os estrangeiros aqui vivem melhor do que os angolanos. Sabe por quê? Para manter realmente o MPLA no poder. Para manter o MPLA no poder. E a UNITA não traz esse discurso, porque a UNITA sabe, se trazer esse discurso vai ser desqualificado também pelos americanos. Logo, a UNITA não quer perder o pão. Então, dane-se os angolanos, mas vou trazer aquele discurso que concede uma falsa percepção aos angolanos que nós vamos chegar ao poder em 2027. Que isso é uma balela. Você não consegue ver o ACJ discursar algo que pulsa no nosso sangue. O ACJ está toda hora na terra dos brancos. Fazer lá o quê? Nos vender. Está a suplicar aos brancos para chegar ao poder. O ACJ vê tantos brancos aqui, não consegue fazer um discurso para questionar o MPLA. Por que você está fazendo entrar aqui tantos brancos? E os brancos estão a trazer aqui empresa só para tirar dinheiro dos angolanos. Explorar os angolanos. É porque essa ideia, não, grandes investimentos, grandes empresas, essas são empresas de estrangeiro. Só estão aqui para explorar mão de obra barata dos angolanos e pegarem nosso dinheiro e mandar para os seus países. Eu sou do ponto de vista, me perdoa, chegando ao poder, nós temos que fechar ainda as portas. Não há Sené, não há Maliano, não há América. Fecha ainda as portas para resolver nosso problema interno. Fazer essa diferença. Quem é angolano e colocar o angolano no centro, depois abre as portas e entra. Porque essa ideia de União Africana, não é justo que Angola seja o país para receber todo o africano. Isso fica sobrecarregado. Juros Legal, consultoria e serviços. Terceiriza sua gestão de recursos humanos na Juros Legal. Garantimos a elaboração de folhas de salário, pagamentos de IRT e segurança social. Tratamento de planos de férias, instrução de processo disciplinar para processo de despedimento, elaboração de processo de recrutamento e seleção de pessoal. E tratamos também da constituição da sua empresa. Estamos localizados na rua Rainha Ginga, de frente ao edifício de BIR, segundo andar à direita. Contato 952-422329. Visite o nosso site www.juroslegal.com. Juros Legal, a sua parceira confiável em acessórios e serviços empresariais. Olá, ouvinte da audiência, boa tarde, bem-vindo a mais uma entrevista na sua Rádio Ouvinte, bem-vindo a mais uma entrevista no seu programa Papo Reto, quando são 17 horas e 45 minutos na rádio, quinta-feira, 11 de setembro de 2025 é o ano. Obrigado pela sua presença aí do outro lado, obrigado por fazer-nos companhia, obrigado por ser um ouvinte fiel e assíduo da Rádio Ouvinte. É com muito gosto que nós desse lado produzimos e automaticamente levamos até a sua casa, porque eu sei que vocês acompanham o programa Papo Reto na televisão que está na vossa casa, na vossa sala, no vosso quarto, ou até ao seu escritório, porque você está certamente acompanhando-nos pelo computador ou no telefone que você tem neste momento em mão. Então, desculpa aí e agradecemos essa liberdade que você dá-nos de invadir esses espaços dos quais, perdão, você tem então usado para estar conosco. Então, ouvinte que está acompanhando o programa pelo Facebook, dê um like à nossa página para continuar por dentro de toda a informação que nós temos partilhado aqui diariamente, tá certo? Atenção que o conteúdo que temos trazido aqui no Facebook é só pela metade, tá? Porque depois de alguns minutos nós convidamos os nossos ouvintes a seguirem-nos até o YouTube para acompanhar a entrevista na íntegra. E você que está aí no YouTube, então, saiba que está no sítio certo e tem mil motivos para continuar aí conosco. Dê um like à nossa página, subscreva ao nosso canal e faça parte dessa família Rádio Ouvinte. Empresário que pretende alavancar o nível de venda, os seus níveis de venda, você quer dar visibilidade à sua marca, quer vender, então contacte-nos. O número está aqui em rodapé, fale com a área responsável, a área comercial, e vamos então aqui
firmar uma parceria, tá certo? Espaço para parceria, patrocínio, publicidade está em aberto. Então, entre em contato mesmo, tá? Nós ajudamos sim, fazemos e acontece. Também damos visibilidade a si, tá? A sua pessoa. Então hoje nós vamos conversar com Mos Khalifa, mais uma vez aqui conosco na Rádio 20, tenho muito gosto em tê-lo aqui. E vamos falar sobre questões sociais, como sempre. E nós gostamos também de ouvi-lo. Há um mês ou dois que o Mos Khalifa não está aqui, não vem aqui à rádio. E nós geralmente convidamos para falar sobre assuntos, política atual, assuntos que foram então manchetes nas redes sociais. E de modo a ouvirmos a opinião dele. Mos Khalifa, boa tarde, bem-vindo à Rádio 20, muito gosto em ter-te aqui. Obrigado por ter vindo. Em nome do Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, louvado seja o Criador do Universo, o Clemente e o Misericordioso, o Soberano do dia do juízo final. Mais uma vez, Negrão, eu agradeço o convite. Agradeço também aos angolanos que constantemente ouvem e veem o Mos Khalifa no programa do Negrão. E estão de parabéns a todos os angolanos que constantemente criticam o Mos Khalifa. Eu consigo realmente compreender as críticas que vêm de forma negativa e pejorativa. É de como fomos instruídos, né? Nós fomos acostumados a acreditar apenas nos dois partidos. Se você fala a favor da UNITA hoje, porque nós estamos a passar fome, os angolanos te parabenizam. E se você fala não a favor do MPLA, mas dar uma clareza aos angolanos perceber que a miséria que o MPLA já põe nas nossas vidas é uma ajuda em que o MPLA está a dar a todos nós para percebermos que o MPLA não serve mais para nossas vidas. Mas é aquilo que dizem, todo mundo consegue ler, mas nem todos conseguem compreender se não exercitarem o exercício do raciocínio. Assim como todos ouvem, a prova que leva as pessoas a não entenderem o que ouvem é quando discordam, desqualificam. Mas quando a gente ou alguém ouve algo, primeiro precisa perguntar. Porque o perguntar remete-se ao esclarecimento sobre aquilo que ouviu. Mas o angolano não é assim. Volto a dizer, porque os partidos políticos que deveriam pelo menos ajudar o angolano a ter uma capacidade de discernimento, não fazem. Estou a falar a todos eles. Porque quanto mais o angolano ficar na ignorância, na estupidez, na irracionalidade, para eles é melhor para transformar este povo numa sociedade privada e não num povo realmente patriota. Muito obrigado. Muito bem, obrigado mesmo. Mosca, quando você recebe a nossa chamada para vir aqui à Rádio 20 falar, você vem com que objetivo? Tudo bem que nós temos o nosso objetivo, certo? Mas você vem com que objetivo? Qual é o teu objetivo, na verdade, nas entrevistas? Eu venho aqui para tentar ou me esforçar fazer o angolano compreender qual é a razão da sua existência. Eu venho aqui fazer o angolano entender que os partidos políticos só estão aqui para fazer o angolano continuar neste estágio de inconsciência coletiva para fácil serem manipulados. Eu venho aqui para ajudar o angolano a ser aquilo que é seu de direito, ser angolano, ser patriota. Algo que realmente a UNITA e o MPLA e outros partidos nos tiraram esta percepção. Nos condicionam nós sermos do partido e não ser patriota. Mas eu acredito e já consigo perceber desde 2022 que eu venho transmitir essa mensagem. Os angolanos já estão a se desvincular do sistema partidário e se tornarem patriota. Porque sendo patriota, eles então vão ser o fiscalizador de toda a irresponsabilidade administrativa que essas facções partidárias trazem às nossas vidas. Ok. Ouvinte, estamos a nos despedir do Facebook, como havia referido, a entrevista completa é no YouTube. Siga-nos até o YouTube para acompanhar a entrevista na íntegra com Mos Khalifa. Até já.
dentro do que disse, diga-me algo. O povo angolano vota por conta do projeto apresentado pelo determinado partido ou pela simpatia que tem por este partido? Primeiro, nós temos que entender que nós estamos a sair de um partido único para mergulhar numa falsa percepção de democracia. E para isso, o MPLA precisa concentrar o dinheiro, que tem muito, tem bastante, para o dinheiro não circular, para então produzir realmente esta miséria, esta fome. Para isso, para dar oportunidade também, porque quem dá a oportunidade aos partidos da oposição poder ter expressão é a pobreza, é a miséria, é a desgraça que o MPLA planta na vida das pessoas. Esta miséria vai deixar o angolano desesperado e acreditar realmente em discurso de líderes partidários, membros da oposição, que vão criticar para ouvir, para que o angolano possa ouvir aquilo que ele está a sentir, fome. Já que nós falamos tanto de democracia, precisamos instalar a democracia dentro da Angola. O angolano precisa entender, para se instalar a democracia dentro de um país ou de um povo que não tinha a mínima percepção o que é ser democrático, o que é votar, porque nós estamos inundados de tanto dinheiro que o angolano não queria nem ouvir o discurso dos partidos da oposição. Então, para que isso se instale, é preciso que trazem essa pobreza, esta miséria, e assim faz o angolano ter uma falsa percepção que o partido da oposição vai vir resolver o problema. Mas não vai, porque nas sociedades democráticas, de onde eu venho, como Estados Unidos, Brasil, já presenciei muitas eleições, vem candidato, vai candidato. As coisas realmente não mudam. Não mudam por quê? Não por incapacidade administrativa, não. É por uma ideia tendenciosa, porque produzir problema ou produzir caos, para que desse caos possa gerar emprego formal, faz parte das regras políticas. Mas a alternância não é importante num país democrático? Eu não estou a dizer que a alternância não é importante. Nós temos que alternar quando for para resolver o problema. E para isso tem que ser o povo, primeiro, que tem que alternar a paixão cega que tem dos partidos políticos dentro deles mesmos para se tornar realmente patriota. Porque uma vez que o angolano vai na urna como patriota, ele não vai dar oportunidade de um partido ficar 20, 15 anos. Em menos de 4 anos, se esse partido não apresentar aquilo que Cus prometeu, noutra eleição, o angolano como patriota vai votar noutro partido. É lógico. Sim. Então, se pois, mesmo as empresas quando contratam, eu quero resultados. Se você não apresenta resultado, eu vou rescindir contigo e vou contratar outro. Concordo. Porque vamos entender que você prometeu que vai apresentar resultados, você não apresentou resultados, nós estamos a trabalhar por objetivos, você não apresentou. Eu preciso, então, dar oportunidade para outra pessoa. Concordo. Mas então, aqui em Angola não é assim. Por quê? Porque aqui o povo é do partido. O partido é como se fosse país. É o país MPLA, é o país UNITA. Então, por mais que esses partidos não vencem as eleições ou não dão ao povo o que o povo precisa, o povo, de forma cega, continua nesses partidos políticos. Por mais que venha um projeto diferente que possa resolver os problemas, os angolanos têm deficiência ou dificuldade de se desvincular de um partido político, porque são partidos históricos. Por isso que eu sempre falo, é preciso que nós angolanos se desvinculamos do sistema partidário para nos tornarmos patriotas. Só assim daremos oportunidade como angolano, não como partidários. Porque se você analisar, por que os partidos aqui querem que as pessoas sejam membros do partido? Por quê? Para ter votos, isso automaticamente é conquistar votos. Mas nos países democráticos, você não se torna membro do partido. O partido traz um projeto de governação e eu vou analisar se aquilo é favorável a mim ou não. Então, no dia de votar, eu vou votar no projeto e não no partido específico. Porque ser afiliado partidário é ser antipatriótico, porque se o partido não fazer o que eu quero, eu ainda vou continuar no partido. Se o partido não está a trazer, seja ela uma informação clara para eu compreender, mesmo assim eu serei do partido.
Mas se for para votar no partido, no projeto do partido, e o partido não está a apresentar o projeto, eu vou votar num outro partido, eu terei essa liberdade, essa autonomia de escolher qual partido eu quero votar como cidadão angolano. Então ali eu sou patrão, ali eu não sou subserviente aos partidos políticos. Me torno o patrão, os partidos políticos tornam-se servente do povo. É assim que acontece em Portugal, é assim que acontece no Brasil, é assim que acontece em outros países. Agora, então, se eles vão resolver ou não, esse é outros 500. Mas então, eu tenho a minha liberdade de votar ao partido que eu quero votar. Mas Khalifa, diga-me algo. Então o povo angolano nunca, dentro do que você está aqui a explicar, nunca será aquilo que o presidente disse, que o povo é o meu patrão, se continuarmos nesta senda. Não, para ser o povo patrão, o povo não tem que... É o que se custou a falar, Sim, vou repetir. O povo não tem que ser do partido. Aqui as pessoas são do partido. É só você ver quando o partido aparece, camisola, chapéu, as pessoas são do partido. Então, isso é uma ideologia, isso é uma filosofia que está inserido, graças a Deus, hoje, alguns angolanos na diáspora e poucos dentro da Angola, estão a compreender. O angolano não defende pátria, defende partido. Partido, aí onde está o problema? Isso é que faz que muitos partidos surgem. Por quê? Porque se o angolano defendesse a pátria, né, esses partidos históricos já não estariam ali, já não teriam tanta popularidade. Okay. Novos partidos que irão surgir, talvez os angolanos poderiam votar nesses partidos a partir dos projetos de governação. Eles não, eles estão ali quando dizem que não, a UNITA apresentou um projeto de governação. Isso é só para dar uma falsa percepção aos angolanos, porque a UNITA sentou, ele está à vontade. Eu tenho uma popularidade expressiva, que mesmo que eu não faça algo diferente, essas pessoas ainda serão da UNITA. O MPLA é a mesma coisa. Por isso é que eu sempre digo, é chegado a hora de nós angolanos, né, como povo, darmos a oportunidade à UNITA e o MPLA de se aposentarem. Eles precisam, o MPLA e a UNITA estão a cobrar isso dos angolanos pela incapacidade administrativa, pelo tempo de desgovernação. Estão a mostrar para nós que eles não têm eficácia, não têm habilidade nem capacidade para dar o que nós precisamos. Mas a UNITA não é governo, nunca foi governo e não teve a oportunidade ainda de mostrar-se através da gestão do país as suas competências ou não? A UNITA não é governo porque a UNITA não quer ser governo. Por quê? Porque quando a comunidade internacional é que vem em Angola fazer a fiscalização das eleições, mesmo a UNITA convoca, vou dizer os brancos, naquele dia eu disse, eu tenho que falar os brancos. Quem fiscaliza as eleições em Angola não são os angolanos, são os brancos. E os brancos é que dão um decreto, quem venceu, quem perdeu. Porque os brancos precisam do nosso recurso mineral, os empresários, os estrangeiros, por isso que aqui está cheia de estrangeiros. Então, quando o Abel Chivucuvuco, na imprensa internacional, diz para todos nós que houve uma pressão internacional que levou a UNITA a não chegar à desgovernação da Angola, significa que a UNITA não quer chegar ao poder. Por quê? Ou você obedece às pressões internacionais, ou você obedece o povo que te votou. Então, se a comunidade internacional diz que o MPLA tem que se manter no poder para fazer sofrer os angolanos, o que a UNITA tem que fazer? Informar o povo angolano que não é o MPLA que tem esse poder, não é o MPLA que tem essa soberania, não é o MPLA que é forte, são as corporações internacionais que mantêm o MPLA aí. E se o MPLA tentar ir contra as comunidades internacionais, a comunidade internacional vai tirar o MPLA e vai colocar a UNITA na desgovernação de Angola. Muito bom. E se a UNITA obedecer o povo que lhe votou, o que é que acontece com a UNITA? O país muda. O país muda, o MPLA sai. Mas de que forma é que seria essa obediência? Qual seria o processo que a UNITA devia... Qual seria o posicionamento da UNITA para que esta obediência ao povo acontecesse? Primeiro, se você vê quando o MPLA diz que venceu as eleições, a UNITA nunca pede segundo turno. Em outros países acontece isso. Em outros países, a UNITA sempre pré-aceita. Então, se você faz uma afirmação, nós vencemos as eleições, o teu oponente realmente rouba o teu cargo, o teu poder, o que você tem que fazer? Você tem que pedir o segundo turno. Quando você pede o segundo turno, você já está a impor regra a um regime que não se submete a regras. Quando o MPLA se não concorda, então você tem que dar um discurso de nação para informar os angolanos, né,
Por que o MPLA se mantém aí? Porque se a UNITA quer tirar o MPLA, não é com voto. Porque o MPLA não precisa de voto para se manter no poder. Mas por quê? Porque o MPLA é que tem o dinheiro para financiar os partidos políticos. O MPLA, para sair dali, angolano, essa é a câmera, né? Por favor, angolano, tem que entender. O MPLA já venceu as eleições de 2027. Já venceu. Não importa quem será o presidente. Não estou a falar que é o João Lourenço. Mas ele já venceu. Você tá como é que eu digo? Você está a contrariar a opinião pública? Não, eu não estou a contrariar. Eu estou a... É assim. Tem pessoas que vejam além... Porque está em aberto. Não, tem pessoas que vejam além do normal. E nós temos que entender que os humanos não são iguais. Tem gente que enxerga, mas líder tem que ver lá frente. E você depois me chama para depois me perguntar isso. Lembra quando eu te falei do Abel Chivukuvuku, o partido dele vai surgir? Aconteceu. Eu estou a falar o que vai vir. Existe uma coisa, povo. O povo vê só o que está à frente. Mas eu estou a falar o que vai vir. Por que eu estou a falar isso? Para você entender que o MPLA já venceu as eleições, é aceitação na comunidade internacional. Okay. Porque quem remove os partidos ditatoriais do poder não é a eleição popular. Quando esses partidos não aceitam ser subservientes às corporações internacionais, a corporação internacional remove esse partido do poder. Então você vê a aceitação do partido MPLA, estou a falar João Lourenço, aceitação do partido MPLA perante a comunidade internacional. Aceitação do partido MPLA perante os Estados Unidos da América. E nós estamos num mundo agora onde a China quer se protagonizar. E Angola é uma peça-chave dos americanos na exploração de terras raras. E Angola tem muito. Me diz uma coisa. Se você diz que o MPLA já venceu as eleições de 2027, por que muitas vezes o MPLA se preocupa-se ainda com quem bate de frente com eles? Por que o MPLA preocupa-se ainda com denúncias feitas por membros da oposição, vamos falar da UNITA? E por que muitas vezes não apoia ou não valida pré-projetos lançados pela UNITA no Parlamento que possam, então, aí se calhar ter uma eleição justa? Aquilo é um parlamento. O parlamento é um lugar que quando você faz uma lei ou um projeto não é de pré-aceitação. Tem que ter discussões, tem que ter debates, são dois partidos diferentes. Sim, talvez... porque não sou do parlamento. o que eu estou a dizer, parlamento é um lugar que tem que conversar depois para ganhar dinheiro. Você não pode fazer um projeto, né? E eu não ler. Eu vou ler, vai ter uma vírgula, um ponto que eu não vou concordar. E nós vamos debater sobre isso. Tem momentos que o MPLA aceita, aprova, tem momentos que não. Então nem todos os projetos que vão lá ou todos os programas que vão lá o parlamento tem que aceitar. Então eles têm que dialogar, têm que conversar. Não falei só do parlamento. Sim. Falei também das opiniões que são dadas e que... E não é aceitável. Não, você quando dá opinião, não significa que as tuas opiniões serão aceitas. Não é sobre isso que eu falei. Certo. Eu disse porque o MPLA preocupa-se. Não, o MPLA não se preocupa. O que nós temos que compreender, o MPLA concede uma falsa percepção de preocupação. O angolano, por isso é que eu disse, tem certas abordagens que a política faz, que são linguagem subliminar. Vou dar um exemplo. Todos os jovens que estão a criar partido, os que já têm partido, e a UNITA dizem que o João Lourenço prometeu gerar emprego. Não é assim? Não é para dar emprego. O discurso do João Lourenço é subliminar, porque na política existe discurso subliminar. O João Lourenço prometeu criar desemprego, mas não para gerar emprego. Como assim? Porque quando os marimbondos do tempo, do Zedu, estavam aqui, são eles que geravam emprego. Era só o João Lourenço realmente não criar aquele discurso de combate à corrupção. Porque o combate à corrupção causou desemprego, porque os empresários eram os marimbondos do tempo do Zedu. Pronto, o que você está a fazer? Criar tanto desemprego, como a Isabelle se foi, o Manuel Vicente se foi, muitos generais que tinham tanto dinheiro foram caçados. Você está a produzir o quê? Desemprego. Mas desemprego por quê? Para que essa geração corresponda à intenção do MPLA. Fazer que o jovem exerce as suas liberdades de expressão. Tá a compreender? Então, porque nós estamos numa sociedade onde tem que se democratizar Angola. A comunidade internacional os impôs em regra. Queremos que você democratize esse país. E na democratização desse país, é preciso que o MPLA aplique essa escassez e simula que está preocupado com essas discussões, mas não está. Então, isso é a falsa percepção que concedem em nós. E nós vamos sempre continuar a dizer, o MPLA não quer isso, não, o MPLA quer o que a UNITA critica o MPLA.
O MPLA quer que os ativistas critiquem o MPLA. O MPLA quer que novos partidos que surgem criticam o MPLA. Só que o MPLA também precisa fingir que não quer ser criticado. Isso é o jogo da democracia. Ok. Falaste de novos partidos. Dita Finha está aí a lançar o novo partido Nós. Dita Finha é um rapper. Eu vou falar coisa aqui sobre o Dita Finha. Espero que compreendem muito bem. Primeiro, em Angola há um hábito muito errado. As pessoas que criam um partido, eles querem ser o presidente, o chefe do partido. E querem ser os primeiros a concorrer às eleições dos partidos. Diferente em outros países, porque eu vivi lá, eu sei. Primeiro, quando você cria um partido, você como líder ou como presidente do partido, você precisa procurar jovens que entendem sobre a política internacional, a política regional, falo a política angolana, jovem que tem uma habilidade de oralidade, né? Jovem que tem empatia, tudo necessário. E um jovem que realmente tem a política no sangue. Esse você precisa lhe colocar como líder do partido. Eu vou mostrar só o fracasso, né, do projeto do Nós, né? Primeiro, do Dita Finha. Vou mostrar o fracasso e vou mostrar como ele pode dar certo. Se o Dita Finha procurar um líder para colocar como presidente do seu partido e concorrer às eleições, o Dita Finha será o primeiro projeto na história desse país fazer diferente. Ele, como um rap, ele precisa não parar de cantar. Ele precisa continuar a fazer show para arrecadar os milhões que vêm do povo para financiar o projeto. Logo, ele vai ter uma autonomia no sistema financeiro, que é a coisa mais importante para um partido político, para não ser refém deste partido chamado MPLA, que muitos partidos dizem, não, é do direito do deputado. Quer dizer, o partido criminoso, o MPLA, quando dá dinheiro aos partidos políticos, os partidos políticos defendem o MPLA. Não, está na lei, mas quem fez essa lei? O MPLA. Mas amanhã também eles vão dizer, o MPLA não respeita a lei. O MPLA só respeita a lei quando faz a distribuição da verba aos partidos políticos. Os partidos políticos dizem, não, o MPLA respeitou a regra. Pronto. Então, o Dita Finha, ele vai ser independente, ou não vai depender do sistema financeiro. Logo, o líder que ele vai eleger vai ter a autonomia de falar como quer e quando quer. Por exemplo, explicar para o povo angolano que quem governa este país não é o MPLA, nem a UNITA, nem os partidos que vão surgir. É os Estados Unidos da América. É o governo americano que controla esta nação. Toda a miséria, toda a desgraça, toda a fome que nós estamos a passar vem dos Estados Unidos da América. Mas os negros de estimação e doméstico é que fazem esta função. Então, o Dita Finha, se procurar um líder que ajude o angolano a compreender quem nos faz sofrer, ele vai continuar a crescer, porque o povo angolano vai então apoiar o projeto e não apenas o partido. Então, o Dita Finha não pode parar de cantar, porque cantar é de onde vai vir as finanças para sustentar o partido. E ele vai se ausentar realmente das finanças que o MPLA rouba ao povo angolano para dar ao partido. Então, aí o Dita Finha vai fazer diferente. Mas se o Dita Finha deixar de cantar rap para depender do sistema financeiro que o MPLA vai dar, o MPLA vai controlar o partido Nós. Mas, sim. Não importa a tamanha popularidade que ele vai argumentar, o MPLA vai controlar o partido Nós como controla o partido UNITA, mesmo a UNITA tendo tanta popularidade. Você consegue me compreender? Então, ele não tem que parar de cantar, apenas precisa escolher um líder e o povo angolano vai ter que participar ou ir a esse show com aquela percepção que o ingresso que eu estou a comprar não é para o Dita Finha, é um projeto do Dita Finha ou do Nós que vai ter que revoltar a nós mesmos. Estás entendendo? Ok. Mais ou menos assim. Ok. Tá percebido. Mas pelo que parece ele será o cabeça de lista para em 2022, caso consiga legalizar o partido para 2027. Será um fracasso. Ele vai terminar como todos os partidos terminam. Se ele ser o candidato, deixar de cantar, vai terminar, porque é preciso, por isso é que eu sou convidado, né? Não vou aqui citar nome, para ser de muitos partidos. Por que eu não aceito? Eu não aceito porque o MPLA é uma facção partidária, uma facção criminosa.
Aqui não tem a separação dos três poderes. O angolano tem que entender isso. Essa fantasia que nós temos, que os partidos políticos vão remover o MPLA, nós estamos a induzir o angolano a acreditar que isso vai funcionar. O MPLA controla o exército. Você sabe o que é isso? O MPLA controla o exército angolano, controla a polícia, controla o sistema educacional, controla o aeroporto. O MPLA controla tudo. Como é que um simples partidário ou um simples partido político que também depende do MPLA para comer vai remover o MPLA? Agora uma pergunta. Se é neste sentido, como você diz, que controla tudo, por que que o cidadão angolano acredita que a UNITA vai ser poder? Porque isso é dos partidos políticos, por isso é que eu disse, líder, o angolano precisa de um líder. Líder, vou dar um exemplo, por exemplo. Está a ver o que está a acontecer na Venezuela? O Hugo Chávez não é contra o povo americano, mas é contra a administração americana que faz o povo americano viver na imoralidade. Quando nós angolanos financiamos o governo americano, estamos a ajudar o governo americano a degradar o povo americano. Agora entende, como é que o governo americano vai nos ajudar se o governo americano nem sequer ajuda o povo americano? Eu vivi lá. As pessoas moram na rua. A música é de promiscuidade, futilidade, imoralidade. As prisões nos Estados Unidos estão cheio. Uma vez que venha um partidário ou um líder político sendo bobo da corte ou subserviente aos americanos, ele está a ajudar o governo americano a destratar, maltratar o povo americano. Então, quando um líder angolano não aceitar mais ser subserviente às corporações internacionais, ele vai pôr o angolano como centro das atenções. E colocar o angolano como centro das atenções é você criar o inimigo. Porque nós em Angola temos uma cultura onde o estrangeiro tem que estar acima dos angolanos. Seja os malianos, seja os oeste-africanos, seja os chineses, os angolanos têm que estar abaixo do estrangeiro. Você não vê a UNITA dar um discurso, perguntar para o MPLA por que os estrangeiros em Angola vivem melhor do que os angolanos. Você não vê nenhum partido político questionar o MPLA. Você precisa nos explicar por que os estrangeiros aqui vivem melhor do que os angolanos. Sabe por quê? Para manter realmente o MPLA no poder. Para manter o MPLA no poder. E a UNITA não traz esse discurso, porque a UNITA sabe, se trazer esse discurso vai ser desqualificado também pelos americanos. Logo, a UNITA não quer perder o pão. Então, dane-se os angolanos, mas vou trazer aquele discurso que concede uma falsa percepção aos angolanos que nós vamos chegar ao poder em 2027. Que isso é uma balela. Ok. Sabe que a UNITA está a realizar o próximo congresso nos dias 28, 29 e 30, em que de lá poderá sair um novo presidente da UNITA e possivelmente, probabilidades ou não, a CJ poderá continuar a ser o presidente da UNITA ou não. Como é que você vê isso? Meu irmão, é assim, me perdoem o que eu vou dizer aqui, mas eu vou dizer, fica mal a quem fica. A UNITA já não deveria estar aqui para nos representar. Um partido tribalista, vou repetir, um partido tribalista, de sulano para sulano, não pode representar um país que tem diversidade de grupos tribais. Não pode. A UNITA já deveria realmente fazer uma reforma interna. Se a UNITA começou no Sul, ou criou-se no Sul, até lá, justifica. Mas o tempo passou. Então, quando você fala da UNITA, está a falar de Bié, Uambo. Bié, Uambo. Se não é do Bié, é do Uambo. Então, você vai me falar de uma candidatura onde as pessoas que vão concorrer de novo são todos eles sulanos. Então, imagina, eu sou de Malange. Eu crio um partido onde só os malanjinhos chegam ao poder máximo do partido, Califa. Como é que o povo sulano vai se sentir? Vai se sentir representado? Não. Mas o Raul Danda não era sulano. Mas o Raul Danda não chegou à presidência da UNITA. Tentou e mataram ele facilmente assim. Quem o matou? A UNITA. Tem provas disso? Não é questão de prova. Esses mais velhos se envenenam, esses mais velhos se matam. Esses mais velhos estão a se matar lá dentro, estão a se envenenar lá dentro. Isso não é uma questão de prova ou de desprovar. Eles estão a se matar lá dentro. Como é que um governo MPLA não consegue descobrir quem matou o Raul Danda?
Porque a UNITA e o MPLA mataram Raudanda. É uma acusação, uma afirmação muito grave. Não é questão de grave. Nós temos que entender, nós nascemos para morrer, nós vamos morrer. As pessoas têm que começar a entender isso. Mas a pergunta que eu lhe fiz, como é que você vê esse congresso? A CJ continua, sai? Meu irmão, eu até essa eleição da UNITA não me dá mais interesse. Quando eu vejo que só os sulanos que vão concorrer, eu não presto muito atenção. Para ser sincero, eu estou cansado com essa UNITA de sulano para sulano. Eu acho que a UNITA não me respeita, não respeita Angola. Já deveria realmente chegar e dizer, não, vamos fazer uma reforma, vamos mudar a forma de administração. Então, como é um partido ser de família para família, eu não tenho nem como dizer quem vem, quem não vem, porque é quem? Elite Quick sulano, Sacaíta sulano, Liberty Chaka sulano, quem é mais? Mandi também, nosso querido sulano. É só sulano. Então, e nós, Caluanda, nós, Quimbundo, somos então os mais ignorantes, que não temos habilidade, não temos capacidade de chegar lá. Então não estão a ser diferentes ao MPLA. Não estão a ser diferentes ao MPLA. Ok. Pronto, então ultrapassa isso, né? Eu não quero nem opinar se quem vai vir, quem não vai vir. Eu só sei que o ACJ né, deveria mesmo ficar lá para concorrer às eleições, para ele sentir bem a derrota de 2027. Deixa mesmo ele ficar lá. Deixa mesmo ele ficar lá. Porque ele vai sentir, porque se colocarem Isaías Samakuva, o ACJ vai se engrandecer. Viste? Me tiraram. Viste? Se eu tivesse lá, as coisas seriam diferentes. Não, deixa mesmo já ele terminar o segundo mandato dele, porque ele também não vai ser presidente. Não vai ser presidente. Porque o ACJ não pode nos representar. O angolano tem que entender isso. Nós precisamos um líder. O que está a faltar aqui é isso. O ACJ é estrangeiro ou é filho de estrangeiro, tem dupla nacionalidade. Você não consegue ver o ACJ discursar algo que pulsa no nosso sangue. O ACJ está toda hora na terra dos brancos. Fazer lá o quê? Nos vender. Está a suplicar aos brancos para chegar ao poder. O ACJ vê tantos brancos aqui, não consegue fazer um discurso para questionar o MPLA. Por que você está fazendo entrar aqui tantos brancos? E os brancos estão a trazer aqui empresa só para tirar dinheiro dos angolanos. Explorar os angolanos. É porque essa ideia, não, grandes investimentos, grandes empresas, essas são empresas de estrangeiro. Só estão aqui para explorar mão de obra barata dos angolanos e pegarem nosso dinheiro e mandar para os seus países. Eu sou do ponto de vista, me perdoa, chegando ao poder, nós temos que fechar ainda as portas. Não há Sené, não há Malhano, não há América. Fecha ainda as portas para resolver nosso problema interno. Fazer essa diferença. Quem é angolano e colocar o angolano no centro, depois abre as portas e entra. Porque essa ideia de União Africana, não é justo que Angola seja o país para receber todo o africano. Isso fica sobrecarregado. Isso não é certo. Agora, os países africanos têm que ser, todos no mesmo patamar, depois abrem as portas. Para quando o Malhano vir aqui, vem como turista. E quando eu vou no Mali, vou como turista. Não é ele vir aqui, abrir um armazém, uma cantina, explorar o angolano dentro da cantina e pegar nossos bilhões e levar para o Mali. Porque eles aqui não constroem nada. Não, mas eles estão a gerar emprego. Eles geram exploração. Quando você faz o angolano trabalhar de domingo a domingo, é exploração. E quando você reclama com eles, sabe o que eles dizem? O vosso governo é que nos dá essa autonomia. E quando você chama a polícia vendo um estrangeiro, eu presenciei isso. A angolana na vila de Viana comprou um celular. Assim que ela comprou ontem, quando ela foi para reclamar, o Malhano não quer lhe dar dinheiro, está a dizer chama a polícia. Porque o Malhano já sabe, se chamar a polícia, é só dar dinheiro na polícia para a polícia realmente descartar a angolana. Esse é o país que nós temos. Agora, meus irmãos, é preciso que a gente seja honesto. País muda-se com transmissão da verdade. Temos que falar a verdade. Se a gente não falar a verdade, vamos se mentir. 2027 vai ter eleição, vamos fazer aqui. Não vai mudar. Eu estou a dizer que não vai mudar. É preciso que todos os angolanos de cabine. Eu estou a falar angolanos, não estou a falar brancos, porque aqui tem muita gente branca que simulam ser angolanos. Ok. Porque eu às vezes não entendo por que os angolanos brancos vivem bem e os angolanos pretos é que têm que viver na miséria. Não entendo isso. Então, se esses angolanos brancos são mesmo os angolanos,
Eu não consigo ver esses angolanos brancos dizer para esses angolanos pretos: chega, o país não está bem. Estamos a ver que outros angolanos pretos estão a viver mal, mas esses angolanos brancos só dizem: não, Angola está bem, Angola está melhor, Angola está a crescer. Mas crescer para quem? Eu sei que vocês vão dizer: não, está a estimular xenofobia, racismo. Não. Eu só estou a dizer que a injustiça não pode prevalecer dentro dessa terra. Ok, muito bom. Angolanos na diáspora preparam manifestação para o presidente da República, João Lourenço, em Nova York, dia 29. Meu irmão, é assim. Isso não é uma novidade. Os angolanos já manifestaram no consulado da Inglaterra, né? Uhum. Já manifestaram em Portugal, agora em Nova York. O que nós angolanos pensamos que esses países estão mesmo preocupados, eles estão preocupados com nossos problemas, querem nos ajudar. Nós estamos a ver que o mundo está a mudar. É só mesmo Angola que ainda continua nessa subserviência aos americanos. A China está a levar um outro ângulo. Até o Brasil, que estava numa subserviência, quer se desvincular. É só mesmo Angola achando que, estando com os americanos, as coisas vão melhorar. Não vai melhorar. Então, parabéns, meus irmãos que vão ir a Manhattan, né? Onde eu trabalhei, vão fazer lá a manifestação, mas, honestamente falando, vai ser como sempre foi. As manifestações em Londres, em Portugal, e nada vai se alterar. O que se precisa é nós termos espírito de patriota, espírito de nacionalista. Porque nós não podemos aceitar tantos estrangeiros dentro da nossa terra viver melhor do que nós. Nós não podemos aceitar tantos partidos políticos viver melhor do que nós e nós na miséria. Nós não podemos concordar tantos estrangeiros entrarem aqui em pouco tempo conseguem dar a volta por cima e nós angolanos estamos perdidos. Nós não podemos aceitar que o MPLA continua aonde está. Nós não podemos aceitar que a UNITA traz sempre discurso que esperem que em 2027 as coisas serão diferentes. Não será diferente. Não será. Se você analisar bem o MPLA, se você olhar o MPLA, quando os membros do MPLA vêm dizer 2027 vão assustar, isso é verdade. Isto é verdade porque a UNITA não tem. A UNITA está preso. A UNITA está mais preocupada com as condições sociais. É isso. Agora, aqueles que realmente seguem as pessoas de forma partidária, eu respeito. Eu sei que vão criticar porque eles são apaixonados aos partidos políticos, eles amam os partidos políticos, é normal. Mas eu estou a falar aqui de uma forma patriótica. Eu acho que é da responsabilidade singular ou coletiva de todos os angolanos dizer, pelo menos uma vez na vida, devemos nos dar essa oportunidade, se desvincular do sistema partidário para que a gente possa fiscalizar toda a organização que vai surgir dentro deste país. Ok, pois é. Ficou dito. Olha, você viu certamente esta informação? General Eugênio Carneiro acusado de desviar brinquedos e possivelmente compromete a sua candidatura no MPLA, porque o estatuto do partido não permite que o candidato tenha processo enquanto o candidato tenha processo na PGR. Essa é mais uma brincadeira. Isso é mais uma brincadeira. Vou explicar. Primeiro, eu disse aqui da outra vez, o angolano às vezes demoram a entender. Soubemos que o Gino Carneiro, né? Dizem que faz parte da corrupção que aconteceu em Angola. Não é assim que dizem? Sim. Tem também o Nandô, que já teve problema com a Interpol. Não é assim? Todo mundo diz isso. Eu vi uma entrevista do Nandô, onde o Nandô disse, não fala em concorrer, temos que agora avançar com o partido. Entendem, por favor. O João Lourenço está a prestar um serviço perfeito para a comunidade internacional. Entendem, angolano? O João Lourenço pode fazer o terceiro mandato como sombra. Porque o João Lourenço, ele é esperto, muito esperto. Ele não vai se permitir largar todo o poder para depois ser caçado. João Lourenço nunca vai terminar como Zedu. As filhas do João Lourenço nunca vai terminar como os filhos do Zedu. Porque o João Lourenço vai fazer um governo sombra. Vai colocar alguém para governar este país, mas quem vai proteger o João Lourenço é os americanos. Prestem atenção. E todos aqueles que tentarem caçar o João Lourenço
aí os americanos vão acionar a Interpol para caçar com protesto que não, vocês roubaram dinheiro. Então, a Interpol está a fazer cassação ao Gino Carneiro, está a fazer cassação ao Nando. Imagina se a Interpol dizer, parem, porque se vocês não parar, vocês serão caçados. O que eles vão fazer? Eles vão ter que apoiar o MPLA com o candidato que o João Lourenço vai apresentar. Porque se o MPLA cai, não é o João Lourenço cair. É todas as pessoas do MPLA que vão cair. Então o Nando que tem dinheiro para preservar a sua família. Gente, vamos avançar com o partido. Não importa quem vai surgir, somos os mais velhos. Vamos controlar essas crianças. E o Júnior Carneiro vai fazer a mesma coisa. Agora, é justo, né, que o MPLA passe essa falsa percepção para nós. Tem conflito interno no MPLA. Por quê? Porque vocês falam que dentro do MPLA não é democrático. Dentro do MPLA não tem democracia. Então o MPLA simula essa discussão interna para fazer que todos nós, como palhaço, começamos a discutir. Não, o Gino Carneiro é contra o João Lourenço é contra aquilo, e assado e cozido. E mais ou menos assim. E no fundo, eles não brigam entre si. Eles querem mostrar que eles são mais democráticos do que a UNITA, onde só se fala ACJ, ACJ, ACJ. E quando fala Isaías Samacuva vai voltar, todos, não pode. Ah, Sacaíta, vai voltar, não pode. Então o MPLA, quero mostrar para nós somos o que você diz que nós não somos. Dentro do MPLA tem discussão, tem opiniões diferentes, tem pessoas que querem se candidatar, tem que avançar, não avançar. Agora, só para colocar um ponto. O João Lourenço deu uma entrevista, eu acho que as pessoas não entenderam muito bem. Quando lhe perguntaram, a quem você vai escolher, né? Vai escolher para te substituir. O que o João Lourenço disse? Ainda não vejo ninguém. Não veja ninguém por quê? Porque... Mas a pergunta também foi tendenciosa, não? Ele tem que escolher, isso é uma questão de voto. Não, ele tem que indicar, é uma indicação. Ele indica e o que ele indicar vai para um processo de voto. Ok. O presidente. Só que o presidente não pode indicar agora. Por quê? Há uma simulação de conflito interno. Tá entendendo? Tem aqueles que fazem parte da simulação do conflito e tem aqueles mesmo que realmente têm um conflito, assim, não tem muito peso, que vem lá dos marimbondos de quem? Do Zedu, do tempo do Zedu. Então, você nesse exato momento indicar alguém pode correr risco dessa pessoa ser eliminada, ser envenenada, ser perseguida, ser executada. Tá entendendo? Então, não é no momento agora que você tem que indicar por causa das perseguições internas. É onde o João Lourenço joga. Não vejo ainda ninguém nesse momento. Mas o João Lourenço já sabe quem tem que ser clara. E quem é? Tem que ser clara. Tem que ser clara. Para se referir a quem? Tem que ser mulher e clara. Ok. Entendeste agora? Ok. Maravilhoso? Acredito que sim. Ah, tá bem. Olha, você diz que os Estados Unidos está alinhado com Angola. Certo. Mas a jornalista, a representante angolana na Casa Branca foi afastada. Ariana Veras foi afastada acusada por estar a apresentar um trabalho tendencioso a favor do MPLA. Se estão alinhados, por que a Casa Branca teve esse posicionamento? Não, os Estados Unidos da América é tendencioso, é manipulador, é estratégico. Ele precisa passar essa imagem, porque o angolano nunca compreende que os Estados Unidos compactua com a miséria que o MPLA planta. Tá entendendo? Se os Estados Unidos tivesse preocupado realmente com a nossa situação, ele não poderia mais se permitir fazer um contrato com um partido criminoso que mata os angolanos há muito tempo sobre o corredor de Lubito. O que é o corredor de Lubito? É para transportar as terras raras, que serve para fazer muita coisa. E nós temos muito. Porque a China travou. Não quero vender terras raras, porque é o país que mais tem. Aos americanos. Onde tem? Em Angola. Como é que os Estados Unidos vai remover um partido político que dá sintomas americanos? Você leva 90%, deixa 10%. Como é que os Estados Unidos vai tirar esse partido? Como? Mas então os Estados Unidos podem também negociar com a UNITA? Não. Se for isso, os Estados Unidos podem negociar com o partido que for assumir o poder. Quem coloca partidos na liderança é os americanos. E os americanos só vão fazer isso se o MPLA dizer, chega, nós vamos agora fazer do angolano o centro das atenções. Entende isso?
Se o MPLA querer fazer o que nós queremos, nós vamos ajudar os americanos a matar o MPLA para colocar a UNITA. E a UNITA vai fazer o mesmo papel que o MPLA faz, entregar a riqueza aos americanos. Porque nós estamos com fome. Nós estamos na miséria. Se o MPLA quiser nos tirar dessa miséria, ele tem que fazer uma ruptura com os americanos. O que é isso? Porque para você fazer do Angola no centro das atenções, você não pode entregar 90% da riqueza. Você tem que fazer, ou tem que ficar com 60% ou 70%, para que esse recurso realmente possa chegar a todos nós. Fazendo isso, isso também afeta os Estados Unidos da América. Então, se o MPLA entrega a riqueza de bandeja, os Estados Unidos para ele está fofo. Até que surge uma rebelião interna popular contra o MPLA, uma rebelião, não sobre partidos políticos, uma rebelião forte, os americanos vão perceber que o MPLA está a cair. Então eles vão inserir a UNITA para fazer o papel do MPLA. É o que está a acontecer aí nesse país, que Nepal? Agora, no Nepal. Está acontecendo no Nepal. Eles precisam fazer uma reforma. Por quê? Porque esses países da Ásia estão a ter coligações com a China. E os Estados Unidos não aceitam isso. É isso que muita gente não entende. Então, pode vir partido, pode se criar partido. Aqui são forças estrangeiras. São mãos ocultas. Que não importa quem vai vir, a não ser que venha um líder para ter comportamento dos líderes que realmente amam o seu país. Para finalizar. Olha só, o que o Jonas Savimbi disse. Eu ponho em primeiro lugar o angolano, em segundo lugar o angolano, em terceiro lugar o angolano. E o resto, fiquem aonde estão, nas suas terras. Os americanos perceberam que esse tipo de líder vai ser perigoso para nós. Esse é o discurso que a UNITA tinha que dar consistência, porque nós já estamos a perceber. A política global é controlada por famílias. E essas famílias precisam do nosso recurso mineral. E para isso, colocam líderes africanos no poder e para nós passarmos essa miséria. Então, se nós, angolanos, não se desvincular do sistema partidário, meu irmão, vamos ir votar, vamos votar, não vai dar em nada. É o que aconteceu no Brasil. Me diz uma coisa. Se assim for, então quem quiser ser governo ou fazer parte do governo deve ir lá nos Estados Unidos criar aliança com americanos. Certo. É isso. Por que querem tão taxar o Brasil? Eu venho do Brasil. 20 italianos vivendo no Brasil. Primeiro presidente era o Fernando Henrique Cardoso. Serviu os americanos. Todos os presidentes americanos, brasileiros, eram pró-América. Por isso é que o povo brasileiro viveu na miséria por muitos anos. Queres me dizer que se a CJ quiser ser presidente, deve criar laços com americanos? Não. Nesse momento, por mais que ele queira criar laço, não vai conseguir. O MPLA ainda está alinhado com... Não. Por conta disso. Se o povo angolano surtar contra o MPLA e ele fazer um acordo, ele chega ao poder. Mas enquanto o povo angolano for submisso ao MPLA, então não há nada que leve os americanos a tirar o MPLA. Moço Khalifa, nossa entrevista... Mas vou deixar concluir. Sim. Não há nada que leva para tirar o MPLA da desgovernação de Angola. Não sei se consegue me compreender. Perfeitamente. Mais ou menos assim. Então é preciso que nós angolanos entendamos que há um inimigo e esse inimigo são as corporações internacionais. É o que aconteceu em Moçambique. São forças internacionais. Você liga a nossa televisão, é um monte de estrangeiro. Como se prova que o MPLA já venceu as eleições de 2027? A quantidade de empresas estrangeiras aqui, a facilidade dos estrangeiros entrarem e terem o que não deveriam ter. É isso que leva o MPLA a se manter na desgovernação. E se a UNITA quisesse remover o MPLA, a UNITA tem que mudar de discurso. Mostrar para nós que o MPLA não tem esse poder, não tem essa soberania, não tem essa autonomia. Ele é subserviente das corporações internacionais. Muito obrigado. Fiquem com o Criador do Universo. Moço Khalifa, obrigado pela sua presença na Rádio 20. Muito gosto de ter-te aqui novamente. Obrigado mesmo pela informação. Ouvinte, tchau. Obrigado pela sua presença, audiência do outro lado. Moço Khalifa, um minuto. Nós estamos no ar. Mas já sabes que nós ainda estamos no ar. Moço Khalifa, estás aqui sempre. Perdão. Ouvinte, obrigado pela sua presença, audiência do outro lado. Muito gosto de ter-te aí. Valeu mesmo. Técnica e seleção musical, seu programa Milton Júnior, Pinóquio Soprou nas imagens, Musta Filho da Maria na realização, Paulo Negrão no áudio e no microfone. Boa tarde. Tchau.